Olá pessoal, aqui é o Daniel, professor de língua portuguesa e produção de texto. Espero que esteja bem com todo mundo. Preparei um material aqui para a gente fazer uma devolutiva de uma aula referente ao roteiro dessa semana e espero ser o mais breve possível. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato, que a gente vai estar esclarecendo. Preparei esse material aqui, então vamos dar seguimento. Prefiro iniciar com uma breve recapitulação aqui do conteúdo referente às questões, que é artigo de opinião. Eu vou elencar aqui algumas características que eu julgo ser importantes para a compreensão das atividades e até para a gente estar recapitulando aí de uma forma conjunta. As características do artigo de opinião são: contém um título polêmico ou provocador, tendo em vista que o artigo de opinião trata-se de um gênero textual muito comum, né, nos meios de comunicação da atualidade e, portanto, é um gênero muito utilizado. E esse tipo de texto tem sido muito pedido no Enem, em avaliações aí de caráter externo, né? E vestibulares. Então é um gênero de suma importância e vale a pena a gente dominar e entender os mecanismos ali, a estrutura, como é que faz, como que se lê um artigo de opinião, até porque vivemos numa sociedade em que o tempo todo nós somos convidados a nos posicionar. E o artigo de opinião é o gênero-chave para podermos exercitar, né, esse se posicionar, até para a gente exercer a cidadania de uma forma bem eficaz, bem eficiente. Então, o artigo de opinião vai partir de um título polêmico, e o texto em si ele vai trazer um título polêmico e provocador, e ele expõe uma ideia ou ponto de vista sobre determinado assunto, que é um assunto da atualidade polêmica. Apresenta três partes: exposição, interpretação e opinião. A exposição, então, seria a exposição do assunto. A interpretação nada mais é do que a exposição dos argumentos, né? Depois, em outra aula, vamos tá explanando aí sobre os diversos tipos de argumentos que a gente pode estar até utilizando nos textos de caráter argumentativo de forma geral. Utiliza os verbos predominantes no presente, já que trata de assuntos polêmicos da atualidade, e utiliza a linguagem objetiva da terceira pessoa ou subjetiva primeira pessoa, sendo essa subjetiva primeira pessoa a mais comum, já que se trata de uma matéria assinada, né? Agora, depois de expor rapidamente aí sobre o gênero do artigo de opinião, vamos fazer a retomada de três questões que a gente tratou no roteiro de estudo. Aí tem um pequeno artigo de opinião, a gente vai ler rapidamente e vamos logo para as questões. Vamos falar de queimadas. Não há como não admirar ou não respeitar a nossa Amazônia, presente ecológico para todos os brasileiros, alocado no norte do país e abraçado por 9 estados. Em meio a toda essa riqueza natural, inspiração para cientistas, pesquisadores e estudantes, poetas e pintores, morada de inúmeras plantas e animais e de milhões de brasileiros, vamos falar de queimadas. O uso do fogo como ferramenta de limpeza e preparo do terreno em atividades agropastoris remonta à antiguidade, e por passar de pais para filhos, geração e geração, a cultura do fogo é tradição que persiste em muitas comunidades campestres. É importante que a população se conscientize e trabalhe para que as queimadas ilegais deixem de existir. Sejamos todos protetores da Amazônia. Proteger e preservar a Amazônia é desenvolver o Brasil. A matéria assinada por Hamilton Mourão. A questão número 1 pede o seguinte: para o articulista, que é aquele que escreve o artigo de opinião, né, que assina o artigo, qual o grande problema das queimadas? A alternativa A: a destruição do habitat de inúmeras espécies. B: a tradição persistente nas comunidades. C: não sermos protetores da Amazônia. D: a legalidade sustentável das queimadas ou a conscientização sobre a legislação. Alternativa E. Bom, aqui diante das informações que o texto nos entrega, principalmente essa aqui, ó, começa aqui, termina aqui, e por passar de pais para filhos, geração a geração, cultura do fogo. A cultura do fogo é tradição que persiste em muitas comunidades campestres. A gente chega à conclusão que a alternativa correta é a letra B. Então, o grande problema das queimadas é essa tradição
de queimada que é passada de pai para filha, né, para filho, né? Diz respeito à tradição aí das famílias. Então, a alternativa correta é a letra B. A questão 3 aí, que seria a nossa 2, né? O assunto abordado no artigo é sobre o quê? Bom, essa é muito fácil, né? Já no início do parágrafo é possível que identificar o assunto e durante todo o texto ele vai discorrer sobre o assunto queimadas. E para terminar, a questão número 3, né, que está transcrito 4 aí, a função social do artigo de opinião, tendo em vista que todo gênero tem uma função social, aqui nós temos alguns verbinhos chaves: informar, né, argumentar, noticiar, notificar, opinar. Qual que é o verbinho, o verbo que exprime a finalidade de um texto de caráter argumentativo, como é o caso do artigo de opinião? Bom, o próprio nome já fala, artigo de opinião, portanto aí é a alternativa aí, opinar sobre as queimadas. Aqui eu tenho o verbo-chave da finalidade do gênero e tenho a palavra-chave que resume aí o assunto do artigo de opinião lido. Então, é isso aí. Nessa é a nossa aula, né? Espero vocês na próxima aula aí. Até a próxima e se cuidem.